Meus queridos, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus esteja com cada um de vocês. Boa noite a você que está conosco aqui no templo. Boa noite a você também que está na sua casa, está acompanhando a nossa live. Quem sabe até depois desse dia, acessando aí o nosso canal do YouTube, você se deparou com esta mensagem, que a bênção de Deus, que o favor de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa transformar o seu coração, trazer uma palavra para o seu coração. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento de uma maneira expositiva. Nós convidamos a todos neste momento a abrir a sua Bíblia para o livro, para o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 9, e nós leremos, número 35, missionária, num culto de abertura da nossa campanha de missões estaduais. Nós queremos trazer uma reflexão sobre aprendendo a fazer missão com Jesus. Aprendendo a fazer missão com Jesus. Então, Mateus, capítulo 9, verso 35 e o 36, diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Apresentar a mensagem da salvação não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas pronunciam essa frase. Muitos cristãos pronunciam essa frase. Por isso, muitos deles, para satisfazer ou corrigir essa deficiência, as pessoas procuram se espelhar na vida de grandes missionários que nós já tivemos. Não é à toa que muitas pessoas, elas olham para a maneira como Paulo fazia missões para tentar fazer missões. Muita gente olha para a vida de Pedro, mais perto de nós ainda. Muitas pessoas olham para a vida de William Carey, o pai de missões modernas, olham para a vida de Jonathan Edwards, olham para a vida de George Whitefield, para a vida de Billy Graham, ou tantos outros homens de Deus que eram grandes pregadores e que eram grandes missionários, tentando aprender a fazer missões. Mas, nesta noite, eu gostaria que nós aprendêssemos a fazer missão com aquele que é o maior modelo de missionário, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, o ministério de Jesus, nós olhando para o ministério de Jesus, nós encontramos as verdadeiras marcas de um verdadeiro missionário. Então, nós vamos aprender a fazer missões com a pessoa mais especial, com o maior missionário de todos os tempos, Jesus Cristo. Nada melhor do que você aprender a fazer missões com o próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez agora você ficou meio que intrigado. Está fazendo a seguinte pergunta: pastor, como é que Jesus fazia missões? Como é que Jesus anunciava a palavra de Deus? Como é que ele levava a palavra para os perdidos? O texto que nós lemos nessa noite, nós encontramos alguns detalhes que nos possibilita a ver, a entender sobre como Jesus fazia missões. Então, como é que Jesus fazia missão? Em primeiro lugar, Jesus fazia missão habitualmente. Jesus fazia missão habitualmente. O versículo 35 começa dizendo assim: e Jesus percorria
Observe, o texto diz, e Jesus percorria. A palavra percorria, ela traz a ideia de que Jesus, ele fazia missão de maneira contínua. Ou seja, Jesus ele não pregava o evangelho, ele não anunciava a palavra de Deus de uma maneira esparsa. Tipo, ele pregava hoje, depois passava algum tempo sem pregar, de maneira nenhuma. Jesus ele pregava o evangelho, ele pregava a palavra de Deus de uma maneira corriqueira, de uma maneira habitual, ou seja, Jesus fazia da obra missionária o seu estilo de vida. O seu estilo de vida. Ou seja, Jesus usava o tempo dele para fazer missões. Jesus não somente falava em missões. Jesus ele falava em missões, ele ensinava sobre missões aos seus discípulos, aos seus apóstolos, mas ele fazia missão. Ele fazia missão. Ele não é aquele camarada que quer ensinar a fazer missões atrás de um birô, trancado dentro de um escritório. Jesus não é igual a muita gente que escreve sobre missões e não faz missão. Jesus fazia missão na prática. E é interessante que Jesus, quando ele fazia missão, além dele fazia missão de maneira corriqueira, habitual, contínua, ele também fazia missão procurando as pessoas de maneira intencional. Pastor, o que é que o senhor quis dizer com isso? Tipo, Jesus ele não estava numa esquina, de repente ele tocava em alguém e ali começava a pregar a palavra de Deus. Depois ia embora e aí, muito tempo depois, ele encontrava uma outra pessoa para evangelizar. De maneira nenhuma. Jesus, ele procurava as pessoas de maneira intencional. Para as pessoas com foco. Ele olhava para as pessoas com amor. Ele olhava para as pessoas e se dedicavam a ela. Olha só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, se retirando outra vez para a Galileia. O versículo 4, gente. E era necessário passar pela região de Samaria. Eu não sei se vocês entenderam. Era necessário Jesus passar por Samaria. O texto está dizendo, quando uma pessoa saía da Judeia, que ficava no sul, ela iria para Galiléia, na parte norte, ele passava no meio, que era Samaria. Os judeus, o Hernando Dias Lopes, explicando esse texto, ele vai dizer que tinha 3 caminhos que a pessoa poderia ir, da Judeia para Galiléia, junto ao mar, desviando de Samaria. O outro caminho você poderia passar por Bereia, também que arrodeava Samaria, e tinha um terceiro caminho que você atravessava Samaria, que era uma região que o judeu não gostava. Os judeus, eles tinham uma intriga com o povo samaritano. Então, um judeu, ele evitava passar por Samaria. Aí, o que é que o texto diz? Jesus está aqui dizendo, era necessário passar por Samaria. Ou seja, Jesus havia marcado na sua agenda passar por Samaria, conversar com a mulher pecadora, salvar a sua vida. O que é que nós entendemos? Era que Jesus, ele se envolvia e ele olhava para a obra missionária, para as pessoas perdidas, ele olhava para elas, ele evangelizava essas pessoas de uma maneira intencional. Eu poderia dizer que Jesus, ele se interessava com as pessoas. Jesus, ele se interessava pelas pessoas. É a primeira lição que nós aprendemos nesse primeiro ponto. É que Jesus, ele fazia missão de uma maneira contínua. De uma maneira habitual, de uma maneira corriqueira. A primeira aplicação que eu faço é esta, é que a obra missionária não deve ser feita apenas através de uma programação isolada.
Nós não devemos fazer missão simplesmente em alguma ocasião especial. Nós devemos anunciar o amor de Deus para as pessoas em todas as oportunidades. Nós precisamos anunciar o Evangelho para as pessoas de uma maneira também intencional. Nós precisamos orar pelas pessoas. Oh, meu Deus, abençoe aquele meu colega de trabalho. É uma pessoa tão boa, mas é uma pessoa perdida. É uma pessoa idólatra. É uma pessoa que diz que é ateu. Ela não tem salvação. Meu Deus, me ajude. Me dá sabedoria para mim evangelizar aquela pessoa. Isso é se preocupar com ela. Oh, meu Deus, vizinho da minha casa tem uma pessoa que se droga, o camarada vive de confusão, a polícia vive mais na casa dele do que na delegacia. Meu Deus, me dá sabedoria, de eu ter amizade com essa pessoa, de eu pregar para ela o Evangelho, dessa pessoa ela ser alcançada com o seu precioso Evangelho. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós, na verdade, nós estamos fazendo da obra missionária algo comum na nossa vida? Jesus fazia isso. Onde ele estava, ele falava do amor de Deus. Eu não estou também dizendo aqui que você deve ser aquele crente chato. Aquele crente chato que é onde estava, se converta, viu? Ou se converte ou boca esquenta. Ó, você tem cuidado. Eu já falei para você uma vez, você não quis, você abra do olho, você se converta para você morar no céu. O cara passa uma vez, ele diz uma coisa, passa de novo, ele diz outra coisa. Não, você precisa fazer amizade com as pessoas e em fazendo amizade com essas pessoas, você vai apresentando para ela o plano da salvação. Algumas vezes nos meus ambientes de trabalho, as pessoas é quem chegam para mim, me catucando. Pastor, fala para mim aí do Jesus Cristo que você segue. Jesus, pastor Ué, faça aqui oração pela gente. Eu estou aniversariando, faça oração por mim. Pastor Ué, traga uma palavra aqui para a gente, o negócio está meio carregado nessa escola. É tantos problemas, é tanta dificuldade, é aluno se cortando, é aluno brigando, é aluno ameaçando gente de morte, é aluno ameaçando professor, é aluno depressivo, é aluno ansioso. Pastor, fala do amor de Deus para nós. Não é nada forçado. Jesus não fazia nada forçado com ninguém. Agora, ele não deixava de apresentar a palavra de salvação para as pessoas. Então, o primeiro ponto nós conseguimos fechar. O primeiro detalhe que nós encontramos na maneira como Jesus fazia missões, Jesus fazia de missões algo corriqueiro, habitual na sua vida. Em segundo lugar, Jesus fazia missão de maneira integral. De maneira integral. O versículo 35 ainda na parte A, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. O que é que eu entendo? É que Jesus, ele fazia missão de uma maneira geral. Jesus não escolhia uma região para evangelizar e deixava a outra de lado. Jesus, ele não escolhia um grupo de pessoas para pregar e abandonava o outro, fazia pela metade, de maneira nenhuma. Jesus, ele fazia missão de uma maneira geral, de uma maneira global. O texto diz que ele evangelizava nas cidades, em todas as cidades, e também evangelizava nas aldeias, naquela região. Eu estava estudando e vendo uma frase do historiador, um historiador judeu chamado Flávio Josefo. Ele viveu no século I. Em uma das suas obras, ele diz que na região da Galileia existia 204 cidades. E o texto diz que Jesus, ele andava, percorria todas as cidades. E é interessante que, se você for observar, o texto, quando diz que Jesus, ele percorria todas as cidades, dá a entender que Jesus, ele estava evangelizando num ambiente mais movimentado, um ambiente onde tinha pessoas de posse, onde tinha comerciantes, onde tinha pessoas que desempenhavam determinados papéis, tinham pessoas ilustres, pessoas ricas, e Jesus, ele tanto pregava para esses ricos, para essas pessoas de posse, mas também ele pregava nas aldeias. Nas aldeias não eram cidades, eram vilarejos pobres, formadas, ocupadas por pessoas pobres,
por pessoas analfabetas, por pessoas que não tinham expressão nenhuma. Jesus nos dá aqui um grande exemplo. Ele pregava para a elite, mas também pregava para o pobre. Jesus não escolhia determinados públicos para pregar. Jesus não pregava por dinheiro, ele não pregava por status, ele fazia um trabalho sem discriminação. Jesus ele não tinha dificuldade nenhuma de entrar na casa de um ricaço chamado Zaqueu, que está registrado lá em Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Jesus entrava na casa dele, entrou na casa dele, salvou a vida daquele homem, mas da mesma maneira, Jesus ele se encontrou com o cego Bartimeu, um desvalido qualquer, um Zé ninguém da vida, que estava numa estrada empoeirada. Jesus ele cura a cegueira daquele homem e ao mesmo tempo ele cura a sua cegueira espiritual. Jesus ele transitava onde tinha gente rica, onde tinha gente pobre, porque Jesus fazia um evangelismo, ele fazia missão de maneira integral. Ele fazia missão de maneira integral. Ele não escolhia e abandonava outros. Quando nós olhamos para essa ideia de Jesus fazer missão em todos os lugares, que tem um determinado público que precisa mais ser evangelizado e desprezar um outro público que a gente acha que não necessita. De novo, na minha concepção de evangelismo, nós precisamos, e primeiro na concepção de Jesus, nós precisamos entender que todos os públicos necessitam ouvir a palavra de Deus. A gente muitas vezes quando vai na rua, vê um noiado, vê um camarada na calçada todo largado, todo jogado, que a família abandonou, que a família colocou na rua, ou então um bebum que a família mandou embora, ou então que a família não aguentou mais, o camarada está jogado, está largado. Então muitas vezes o camarada passa e diz, essa pessoa aqui, ela precisa aceitar Jesus urgentemente. É a mesma urgência, é a mesma necessidade que um pai de família, que uma pessoa que tem um bom emprego, que tem uma vida equilibrada na sociedade. Toda pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ela é carente, é urgente de ouvir a palavra de Deus. Vamos deixar de procurar separar pecador mais do que outro. Como diria alguém, todos nós somos pecadores, farinha do mesmo saco. O homem não é ninguém sem Jesus Cristo. Todos os homens, independente daquele ser alvo da pregação de Jesus Cristo, para se tornar um seguidor de Jesus. Esta é a segunda lição que aprendemos com a missão de Jesus Cristo. A primeira é que Jesus pregava um evangelho de uma maneira habitual, corriqueira. Segundo, ele fazia um evangelismo completo. Ele pregava em todas as cidades, ele pregava em todas as aldeias, usando métodos. Na parte final, eu vou ler todo o versículo. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, atenção, era que o coração da palavra, o coração da pregação de Jesus Cristo era o ensino. O texto está dizendo que Jesus ele ensinava. A palavra de Deus era o carro-chefe na pregação de Jesus Cristo. Segundo, Jesus ele pregava nas sinagogas, que era como se fosse uma igreja, que era como se fosse um local que se ensinava a Bíblia, e também se resolvia problemas da vida social lá do povo. Então nessa sinagoga Jesus ele ia para lá, porque lá ele encontrava os judeus. Lá ele encontrava o judeu. E aqui é importante, gente. Por mais que na sinagoga, por mais que no templo, a sociedade religiosa, o grupo religioso, os líderes religiosos de Israel estavam podres, estavam em decadência. Era um povo que não estava fazendo a vontade de Deus. Mesmo assim, Jesus nunca deixou de ir ao templo
e nunca deixou de pregar nas sinagogas. Aqui nós aprendemos algumas coisas. Não era porque lá naquelas sinagogas existia fariseus, líderes, mas não cuidavam de ninguém. Não era porque aquele povo estava prendo. Congregar lá. Não, porque determine quem. Ele, além de pregar na sinagoga, gente, desertos, ele pregava em todos os locais. Jesus, ele era um pregador. Ele proclamava a palavra de Deus. Aí em Mateus, capítulo 28, verso 19, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu ordeno a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, ele era um pregador. Charles Spurgeon, explicando esse texto, ele chegou a dizer o seguinte, que Jesus, ele dava uma resposta aos seus perseguidores, dava uma resposta aos seus críticos, dava uma resposta àqueles que procuravam matá-lo, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino de Deus. E ele pregava uma mensagem única. Ele dizia para as pessoas que era necessário elas se converterem. Jesus dizia para as pessoas que elas eram pecadoras, que desde o seu nascimento, que as pessoas eram pecadoras, que elas necessitavam de se arrepender, de confessar os seus pecados e de passar a ser uma seguidora de Jesus. Elas precisavam acreditar que salvação só encontra na pessoa bendita de Jesus. Sem a mensagem da cruz, não existe evangelho. Sem a mensagem de Jesus Cristo, não existe evangelho. O Paulo, escrevendo uma carta endereçada a um povo, aos Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a você um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, que seja maldito, que seja amaldiçoado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, trazer aqui uma aplicação. Existe hoje uma tentativa de algumas igrejas, de alguns pregadores, de adocicar o evangelho. Existe uma tentativa hoje das pessoas, tipo assim, vamos pregar o evangelho, vamos pregar um evangelho para que as pessoas, elas se sintam bem. Vamos pregar o evangelho para as pessoas, elas se acharem uma vida de um rei aqui na terra. Vamos pregar o evangelho onde exalte o ego do homem. Vamos pregar um evangelho tipo assim, vamos pregar um evangelho que passe para a pessoa a ideia que Jesus quer ela na igreja, que Jesus quer ela como seguidora, mas ela fazendo todo tipo de coisa sem futuro que ela estiver fazendo. Vamos pregar o evangelho tipo assim, você pode ser um seguidor de Jesus Cristo sendo aquilo que você é. Jesus aceita você como você é. Jesus quer que você venha para Ele e que você continue sendo o mesmo pecador, que não é preciso você mudar de vida, não é preciso você se arrepender, não é preciso você abandonar o pecado, você deve permanecer do mesmo jeito, porque na verdade o que Deus quer é o coração. Tem muita gente pregando hoje esse falso evangelho. Tem até igrejas hoje que estão arrebanhando o que tem de crente desviado, aqueles crentes que se desviaram, que abandonaram o casamento, que vive de escândalo, que vive de bebedeira, que vive de farra, que vive de festa, que vive de bagunça. Aí tem certas igrejas que dizem assim, venha para cá, porque aqui nós cuidamos de vocês. Aqui vocês podem dizer que servem a Deus e podem continuar do mesmo jeito. E ninguém tem o direito de pegar no pé de vocês. Olha só o tipo de evangelho que se prega. Esse pessoal, ele precisa
ou ele pelo menos precisa aprender com Jesus Cristo, com o que aconteceu lá em João capítulo 8, do verso 1 até o verso 11. Sabe o que está contido lá? Jesus estava no templo, apareceu uns homens, uns líderes religiosos, puxando a coitada de uma mulher, dizendo que aquela mulher tinha sido pega em adultério e que aquela mulher ela deveria ser apedrejada, querendo testar Jesus Cristo. Aí Jesus chegou e disse: aqui no meio de vocês aqui, que não tiver nenhum pecado, pode atirar nela a primeira pedra. E dali foram saindo, um por um. Depois Jesus chegou para aquela mulher e disse: mulher, eu sei que você é pecadora. Eu sei que talvez você estava em adultério. Agora eu quero dizer a você, vá embora, seus acusadores não estão mais aqui. Agora, preste atenção, não peque mais. Ou seja, mude de vida. É este o evangelho que deve estar contido na nossa pregação. É o evangelho do amor, mas ao mesmo tempo é o evangelho que leva o homem a passar por uma mudança de vida. E essa mudança de vida, quem faz é Deus. Quem faz é Deus. É preciso mudar de vida. O evangelho que leva o homem para o céu é o evangelho puro. É o evangelho que diz para o homem que ele é pecador, mas ao mesmo tempo oferece a ele a palavra da salvação. Jesus também, além dele ensinar, além dele pregar, ele também curava. O texto vai dizer que ele percorria aquelas cidades, aquelas aldeias, ensinando o evangelho do reino, e diz que ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. O ministério de Jesus envolvia isso. Não era somente palavra, mas era também poder. Era a palavra de poder que curava. O evangelho que nós pregamos hoje deve ser o mesmo evangelho. Não que o crente tenha poder de curar ninguém. Não que um crente deve se sentir o rei da cocada preta porque acha que pode curar alguma coisa. Você prega o evangelho. Ore pelos doentes, interceda pelos doentes, que o mesmo Deus que curava no passado, cura hoje. Agora, uma coisa importante, no texto que nós acabamos de ler, na pregação do Evangelho, os milagres aqui ocupam o último lugar. O que é que eu aprendo? É que os milagres nunca foram o carro-chefe da pregação de Jesus. Aí tem muita gente hoje fazendo o inverso. Venha para essa igreja porque você vai ser curado. Venha para essa igreja porque você vai conseguir um emprego. Venha para essa igreja que você vai se casar. Venha para essa igreja que a mulher volta para casa. Venha para esse emprego que o marido volta para casa. Venha para essa igreja porque você vai comprar sua casa própria. Venha para essa igreja que você vai deixar de ser empregado, receber abuso de patrão. Você vai ser um chefe agora. O coração do evangelho é a palavra de Deus. Milagres acontecem? Acontece, quando Deus quiser. Em quarto lugar, para a gente partir para o encerramento. Um outro detalhe da missão de Jesus Cristo era que Jesus fazia missão com compaixão. Jesus fazia missão com compaixão. O versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. A palavra se compadecer é ter misericórdia, é você sentir a dor do outro. Ele diz assim: por que ele se comovia? Porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus fazia a missão, gente, ele olhava para as pessoas com os olhos da alma. Quando Jesus olhava para uma pessoa, naquele tempo, ele não vislumbrava a situação financeira daquelas pessoas, não. Mas, prioritariamente, ele olhava a situação espiritual delas. Jesus não olhava pelo domínio que Roma, Bruno,
estava exercendo sobre a nação de Israel. Jesus não estava nem muito preocupado se Roma estava oprimindo politicamente e economicamente aquele povo. Jesus, ele fitava os seus olhos, ele direcionava os seus olhos para a condição espiritual daquele povo. Jesus, ele se comoveu com a desesperança, com o cansaço, com a falta de direção, com a falta de proteção que aquela geração vivia. Jesus, ele olhava para aquelas pessoas e dizia assim: eu estou olhando aqui para a situação espiritual desse povo. É um povo pecador, é um povo que está morrendo sem ir para o céu, que está morrendo nos seus pecados. É um povo que deveria ser cuidado pelos líderes judeus e não são cuidados. Jesus, ele olhava para as pessoas com o olhar da sua alma. É tanto que lá em Mateus, capítulo 11, verso 28, o texto diz assim: Jesus dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus sentia compaixão pelas pessoas. Só sente alguma coisa quem vê. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto diz assim: Jesus, ele viu as multidões, olhou as multidões e sentiu compaixão. Só tem compaixão quem vê. Só tem compaixão quem vê. Quando Jesus olhava para as pessoas, ele olhava para as pessoas e conheciam as suas debilidades, seus pecados, a sua condição de pecadora. E ele ia lá e lançava a preciosa semente. Ele anunciava a palavra de Deus. Eu queria fazer uma aplicação. E, na verdade, dizer que nós precisamos fazer missões olhando para o sofrimento das pessoas. Nós precisamos fazer missão olhando mais para a condição de afastamento daquela pessoa de Deus do que simplesmente pela vida que aquela pessoa tem. Deixa eu tentar ser mais claro. Eu vou até fazer aqui uma pergunta para a gente tentar explicar isso. Uma pergunta para mim e para você. Quando nós olhamos para uma pessoa, para um assassino, quando a gente olha para um assassino, o que é que nós pensamos? A gente olha e vê, a gente sente medo? Ou a gente fica revoltado por alguma barbárie que aquele camarada fez? Ou mesmo aquele camarada tendo matado alguém, a gente olha e diz assim: rapaz, aquele camarada, ele é um pecador. E assim como qualquer pessoa, ele é carente da salvação de Jesus Cristo. Como é que eu me comporto quando eu vejo um assassino? Isso aqui a polícia deveria matar. Esse aqui deveria morrer. O que é que passa pela minha cabeça, pela sua cabeça, quando a gente vê um noiado na rua, batendo carteira, roubando um celular? É um infeliz, deveria ser preso, a polícia deveria matar, eu vou me esquivar dele. Ou a gente deveria pensar assim: meu Deus, apesar dessa pessoa hoje ela ser um perigo para a sociedade, mas é uma alma preciosa que custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pastor, pois é. Se você pensa diferente em relação aos dependentes de droga, é só aparecer um caso de droga na sua família para você mudar de opinião. Outra pergunta: quando a gente olha, por exemplo, para uma prostituta, o que é que a gente encontra nela? Qual é o meu pensamento? A gente vai lembrar que aquela mulher talvez já separou tantos casais? Ou será que no meu coração reina a seguinte expressão: eu, acima desse pecado dessa mulher, eu estou vendo uma pecadora, eu estou vendo alguém que é oprimida pelo sexo,
é oprimido pelo adultério, é alguém que é escrava de Satanás, mas eu entendo que ela é alvo do amor de Deus, que eu preciso anunciar o evangelho para essa pessoa. O que passa na minha cabeça quando eu encontro uma pessoa que muitas vezes tem uma vida sexual libertina, uma vida sexual abominável diante dos olhos do Senhor? O que é que a gente olha para essa pessoa? O que é que vem na minha cabeça? É alguém, mesmo que esteja talvez sendo a vergonha da sua família, talvez esteja bagunçando, seja uma degradação aos valores morais, aos valores familiares, mas por trás disso, o que é que eu estou vendo? Eu preciso ver uma alma que é carente do amor de Deus. Eu vejo uma alma que precisa de Cristo. Concluindo, Jesus é o nosso maior modelo de missionário. Devemos aprender com ele, porque ele fazia missão de maneira habitual, como estilo de vida, fazia missão de maneira integral, sem selecionar um lugar e deixar outro. Nós precisamos aprender a fazer missão com Jesus, porque ele usava os métodos mais eficientes, o ensino da palavra, a pregação verdadeira, e ele tinha compaixão pelas almas. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós precisamos, enquanto a gente tiver fôlego, anunciar este evangelho tão precioso de Jesus Cristo, que salva o homem, que transforma o homem, que faz com que o homem ele passe a ser diferente, ele tenha seus pecados perdoados e receba de Deus a vida eterna. É esse o evangelho que nós precisamos pregar.